redes, o livro está totalmente fechado, a capa está fechada, não tem nem noção de quem é, qual o autor, quem vai ser, do que vai ser, para onde. Então, tá aqui fazendo a leitura e vou colocando para vocês o que eu acho e a gente vai conversando aqui e vai entendendo exatamente em que situação é o livro. E hoje o livro eu vou abrir já, sabe por quê? Porque não tem conversa, né? A gente não pode demorar muito, a gente não pode ficar enrolando muito, não dá tempo. Ó, o livro tá aqui, tô mostrando pro pessoal que está nas redes, o livro tá totalmente fechado, a capa tá fechada, não tem nem noção de quem é, qual o autor, quem vai ser, do que vai ser, pra onde. Então, tá aqui, deixa eu colocar aqui na transmissão no local certo, maravilha, pra gente já ter aqui a noção, ó. Aqui tá o livro, então eu vou abrir aqui o livro rapidamente pra gente saber aqui em que livro eu estarei me metendo hoje. Ixi Maria, chegou o grande dia deste livro que eu já tinha visto, olhado esse livro algumas vezes e confesso que esse livro eu tinha um pouco de não é preconceito, mas é receio, porque é um livro que chama Arrume a Sua Cama. Esses livros são clichês, né? Da Acadêmica, que é a livraria da editora Globo, que é uma das bases da editora Globo, que é o William McRaven, que é o autor. Eu conheço este livro, não li este livro ainda, nunca li este livro, mas eu sei que nem, olha só, eu já vou fazendo aqui a leitura elementar. Lembra das 4 tipos de leitura que nós fazemos aqui no Domingo? Que é a leitura elementar, que é a leitura da capa do autor, que é a primeira leitura que você tem que fazer em todos os livros. Quando você está procurando um livro, você faz a leitura elementar. Então você faz a pré-leitura, que chama-se, depois o segundo passo, pré-leitura, que é a leitura inspecional. A leitura inspecional é quando você lê as orelhas do livro, você lê a contracapa do livro, você lê, talvez, a introdução. Depois você entra para uma leitura um pouco mais aprofundada, que chama-se leitura analítica, que é a leitura dos capítulos propriamente do livro. Você escolhe os capítulos, escolhe quais são que é o que eu faço aqui no Domingo. Escolhe quais são os capítulos mais legais, lê o índice e lê também os principais pontos do livro, algumas frases, e aí, com calma, você faz a leitura sintópica. E a leitura sintópica é a leitura quando você lê o livro inteiro e lê com ele, mais ou menos, com comparações com outros livros. Às vezes eu misturo aqui, eu tenho que começar a fazer apenas a sintópica em casa. E esses são os 4 pontos de leitura que eu coloco, que é o mestre que eu tenho da filosofia, que chama-se Mortimer Adler, que ele passou 90... Já falei pra vocês várias vezes, mas eu vou falar outras vezes. Mas Mortimer Adler é um escritor americano, já faleceu, ele faleceu em 2017. Mas ele passou a vida, 96 anos ele teve. Ele passou mais ou menos 80 anos, mais ou menos isso, estudando as formas de leitura. Estudando como se lê, estudando como que você consegue fazer o melhor proveito de um livro. Então ele separou dentro de um livro escrito por ele, que chama-se Como Ler Livros, que é a leitura que eu mais li até hoje na minha vida. Porque realmente é muito interessante, eu já escrevi inclusive uma tese sobre isso, mas ele coloca que as 4 tipos de leitura são essas: a elementar, a leitura da capa, pra você conhecer o autor, conhecer quem que é a pessoa que escreveu, e o título do livro também, porque o título diz muito sobre o livro, claro. Aí a leitura elementar, a leitura inspecional, que é a leitura que você lê as orelhas, lê a contracapa, lê algumas coisas do livro, as principais fatos do livro, o resumo que o próprio autor faz do livro, ou então do editor. Então depois você vai ler a leitura analítica, que é uma leitura de alguns capítulos, algumas frases, alguns pontos principais do livro, e por fim a leitura sintópica, que é a leitura inteira do livro com comparação com outros livros que você ler. Isso para livros técnicos, para livros de estudo, de aprendizagem, digamos assim, dos famosos new skills, que são os americanos que eles falam sobre isso. Agora, livros de romance, aí você fica à vontade, você escolhe, também é legal, lógico, toda leitura é boa, nenhuma leitura deve ser jogada fora, nenhum tipo de leitura mesmo deve ser jogada fora, toda leitura é interessante, inclusive o Mortimer Adler tem essa pegada, ele escreve, ele fala sobre os tipos de leitura, e a leitura de poesia, a leitura de livro técnico, a leitura de livros diferentes, didáticos, cada livro você precisa ler de um jeito, o livro de romance você não precisa ler com tanta atenção assim, para fazer 4 tipos de leitura, para você